Oi, sementinhas, tudo bem? É a tia Ângela que vai dar aula hoje para vocês. Esse já é o terceiro domingo e a gente vai falar hoje sobre a história de Zaqueu. Quem conhece a história de Zaqueu? A gente já contou essas histórias lá na igreja, no culto infantil, a gente já contou na nossa salinha. Eu tenho certeza que um de vocês ainda se lembra da história de Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos. Vocês sabem o que é um coletor de impostos? O coletor de impostos é uma pessoa que trabalha para o governo e fica pegando uma taxa dos comerciantes, das pessoas, para poder dar para o governo. Então, Zaqueu era um coletor de impostos e ele não era muito honesto, não. Ele às vezes pegava um pouquinho a mais do que precisava e guardava para ele. Então ele era um homem muito rico também. E aí Jesus começou a pregar na cidade dele. Zaqueu foi lá ouvir, porque ele ouviu falar de Jesus e falou: eu vou lá ouvir. O que Jesus tem para falar? Porque está todo mundo falando dele. E aonde Jesus ia, tinha uma aglomeração de pessoas, que naquela época podia, ele não precisava usar máscara, porque onde Jesus está, não tem doença, porque Jesus cura a todas as pessoas. Então Zaqueu foi lá ver. Só que Zaqueu tinha um problema. Ele era um homem muito pequenininho, ele era bem baixinho. Aí ele chegou para ver Jesus e tinha aquela aglomeração e ele não conseguia ver. Ele ficava tentando ver e não conseguia ver. Sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu fez o seguinte: ele foi numa árvore e subiu na árvore, gente. Igual a tia Ângela vai fazer aqui, ó. Zaqueu subiu na árvore. Subiu na árvore, ó. Aqui, olha. Olha como é que eu tô. Eu subi nessa árvore aqui. Sabe onde é que é essa árvore aqui que eu tô? Na igreja. Eu tô na igreja. Eu tô naquela parte de cima. Sabe, a EBD lá embaixo, as salinhas de vocês lá embaixo. E eu subi aqueles degraus todos, aquela escada, lá no jardim, lá no bosque. E eu tô na igreja, eu tô em cima de uma árvore aqui, ó, gente. Eu subi na árvore para poder mostrar para vocês como é que Zaqueu fez. Aí ele subiu na árvore. Quando ele subiu na árvore, ele ficou muito alto. Ele ficou muito alto e ele conseguia ver lá embaixo as pessoas e conseguiu ver Jesus. E aí começou a ouvir, conseguiu ouvir o que Jesus dizia. E Jesus falava do amor. Jesus falava de salvação, de arrependimento de pecados, do amor ao próximo, de como a gente não deve enganar as pessoas. E aquilo entrou no coração de Zaqueu e ele se converteu. E ele ficou pensando naquilo e como que ele fez as coisas erradas no passado e que Jesus estava falando para ele não fazer aquela coisa do jeito que ele estava fazendo. Aí Zaqueu estava ali ouvindo Jesus falar, de repente Jesus parou, foi debaixo da árvore e começou a chamar: Zaqueu, Zaqueu, desce dessa árvore. E Zaqueu: eu? O senhor está falando comigo, Senhor Jesus? Ele falou: Zaqueu, eu estou falando com você. Desce da árvore, porque eu vou na sua casa hoje. Eu vou na sua casa hoje para jantar e para dormir. Que honra, Zaqueu pensou. Aí o que Zaqueu fez? Pulou da árvore. Zaqueu foi lá e pulou da árvore. Pulou e foi falar com Jesus. Sabe o que ele falou para Jesus? Falou: Jesus, o que o Senhor falou hoje para mim entrou no meu coração e eu estou completamente arrependido. Sabe o que eu vou fazer? De todas as pessoas que eu enganei, eu vou devolver. E não vou só devolver o dinheiro do que eu enganei, mas eu vou devolver em dobro. Eu vou pagar as pessoas a mais do que eu defraudei. Aí Jesus falou para ele, falou: Zaqueu, a sua casa hoje teve arrependimento de pecados e teve salvação. Então, é assim que a gente deve se portar, a gente deve ser honesto, a gente deve fazer as coisas que Jesus disse para a gente fazer, para a gente ser correto com as pessoas e amar ao próximo. Então, a tia vai terminar essa aula agora com uma oração. Vamos fechar os olhinhos? Todo mundo fecha o olhinho, bota a mãozinha assim, que eu não posso fazer porque eu estou fazendo uma selfie aqui, mas eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, cuida de nós, livra-nos de toda doença e livra-nos, Senhor Deus, de todo pecado. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Tchau, sementinhas. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.